Nosso canal Liderança Pastoral é um canal para nós compartilharmos verdades sobre a liderança. Para você que é pastor, para você que é um líder dentro de uma igreja local, para você que é líder em qualquer instância da realidade da vida. Inclusive, muitos princípios aqui que trabalhamos é totalmente válido para a sua liderança familiar. Mas esse vídeo em especial é voltado especialmente para você que é um cristão, membro de uma igreja batista da Convenção Batista Brasileira. A gente quer nesse vídeo trabalhar 10 passos práticos para a sucessão pastoral. Se a sua igreja está sem pastor, se você está sentindo que a sua igreja ficará sem pastor, se você conhece uma igreja batista que está sem um ministro, esse vídeo foi feito com todo o carinho para ajudar você, membro da igreja, comissão de sucessão pastoral, igreja batista, nesse processo de sucessão pastoral. Muitas igrejas se perdem nesse processo, muitas igrejas se dividem, muitas igrejas perdem pessoas, muitas igrejas não encontram um bom caminho. Existe um material, inclusive, disponível gratuitamente no site da Convenção Batista Brasileira, um e-book sobre sucessão pastoral que traz muita luz, que ajuda bastante. Mas a gente quis também colocar aqui um vídeo porque cada vez mais as pessoas buscam informações em ambientes como esse, no YouTube. Então, o nosso objetivo aqui é ajudar você, enquanto membro de uma igreja batista da Convenção, ajudar você, igreja da Convenção Batista Brasileira, que porventura esteja num processo de sucessão pastoral, que está nesse processo de escolha de um novo pastor. Então, para ficar bem didático, a gente vai trabalhar isso em 10 passos de uma forma bem objetiva. Se você não é inscrito, convidamos você a se inscrever no canal. Se o vídeo for legal, curte, compartilha com irmãos da igreja. Se você conhece uma igreja que está sem pastor, envia esse vídeo e qualquer dúvida pode deixar aqui no comentário que a gente vai responder para tentar ajudar você e a sua igreja. Então, primeiro passo, sem delongas e demoras desnecessárias, como muitos vídeos no YouTube, aqui a gente sempre é bem prático, bem objetivo e direto. Primeiro passo é essa igreja refletir se ela precisa de uma ajuda externa. Porque muitas igrejas têm uma liderança bem constituída e ela não precisa de ajuda externa para esse processo de sucessão pastoral. Outras igrejas não têm um grande corpo de pregadores, não possuem uma liderança muito estabelecida e ela corre riscos de ruptura interna, de guerras internas pelo poder e até mesmo de homens inescrupulosos que vão tentar se aproximar nesse momento na tentativa de ajudar essa igreja, mas no final das contas querendo uma tomada de poder. E muitas vezes com um PR antes do seu nome. Então é muito importante que a igreja tenha essa compreensão. Nós precisamos de ajuda externa ou não? Se não precisa, vamos para o passo 2. Se precisa, procure a ajuda de alguma igreja que seja modelo, biblicamente falando, que seja uma referência bíblica, cujo pastor dessa igreja não tenha interesse pessoal de agregar, como no império, a sua igreja, a igreja dele, que não tenha interesse de se manter só por uma questão de influência naquela posição de pastor interino por um longo tempo, que não tem interesse de colocar o amiguinho preferido dele na liderança da sua igreja. Procure uma igreja que seja referência, com um pastor idôneo, que vai fazer um trabalho de pastor interino como um mentor para ajudar vocês nesse processo, onde ele não vai ser o protagonista, mas ele vai ser um servo, ele vai auxiliar a igreja nesse processo. Vai ser um pastor interino que vai ser, na verdade, um grande mentor. Então, muitas igrejas, ainda que com um bom número de membros, ainda que tendo bons pregadores, é muito interessante que elas tenham essa ajuda externa para garantir a paz, para a comissão trabalhar com respaldo. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, a igreja precisa orar como nunca. Se a sua igreja está sem pastor, esse é o momento de vocês se unirem em oração, se perdoarem mutuamente, abrirem mão de questões secundárias e começarem a orar intensamente. Como diz a palavra de Deus, antes de tudo, que se façam orações.
na certeza de que Deus responde às orações do seu povo, que são de acordo com a vontade dele. E os planos de paz para o povo de Israel expressam esses planos de paz para Deus hoje, para a sua igreja. Por isso que o texto bíblico diz: os meus planos para vocês são planos de paz e não de mal. Deus quer igrejas saudáveis com lideranças bíblicas. Então, orar nesse sentido é certeza de direcionamento de Deus, se a oração é sincera e verdadeira e não é protocolar. Porque muitas igrejas querem, como o povo de Israel, um rei segundo o seu coração. Querem um Saul, querem um pastor bonito, eloquente, com um currículo do MEC estendido, que tem uma empresa e que não vão onerar a igreja. Então, muitas igrejas estão em busca de um Saul. E aí a sua oração religiosa não vai fazer diferença nenhuma. Mas uma oração sincera, movido pelo desejo da Escritura, em busca de um homem segundo o coração de Deus, certamente vai ser respondida. Então, passo 1 é: precisamos de ajuda externa. Passo 2, muita oração. E aí, nesse momento de oração, é o momento da igreja cultivar 2 princípios fundamentais e importantes. O primeiro princípio é um princípio de espiritualidade no processo. Não é só orar, mas é deixar que Deus responda essa oração através da sua palavra, trazendo espiritualidade para o processo. Nesse momento que nós oramos, é o momento que nós deixamos de lado nossas preferências pessoais, perspectivas e perfis humanos para o ministério pastoral, nossas preferências, nossa sede de controle, nossa sede de influência, nossa sede de poder. Tudo isso é queimado pela oração e evapora e vai embora e precisa ir embora. E por outro lado, esse momento de oração é um momento que a gente se coloca na dependência de Deus e a gente entende que dentro da soberania de Deus e dos seus propósitos eternos, no que depende de nós enquanto igreja, nós precisamos ter um processo mais célere possível. Ou seja, Deus não projetou igrejas para ficarem anos sem pastor. A igreja foi forjada por Deus, criada por Deus, idealizada por Deus com uma liderança espiritual, constituída por 2 tipos de oficiais, diáconos e pastores, de forma que a igreja precisa ter um pastor líder. Isso é fundamental e não é saudável querer, no tempo, resolver as coisas, colocar tudo em ordem e pensar que depois, quando o pastor chegar, ele só vai fazer o que for necessário. Isso é um equívoco. E por isso que a oração é muito importante, para que as pessoas compreendam, de fato, qual é a vontade de Deus para a igreja, qual é o perfil de um pastor que agrada a Deus, para que a espiritualidade seja cultivada e para essa compreensão de um processo célere também ficar claro para todas as pessoas. Então, primeiro passo, precisamos de ajuda externa. Segundo passo, oração, onde a gente cultiva espiritualidade, entendemos um perfil bíblico, analisando sobretudo 1 Timóteo 3, Tito 1, e entendemos a importância da celeridade no processo, até para evitar que homens maus tentem tomar o poder, internamente ou externamente. Passo 3. A igreja, respeitando o seu estatuto, cada igreja tem o seu, forma uma comissão de sucessão pastoral. Já vi comissões com 4 pessoas, mais o vice-presidente, formando 5. Já vi comissões com 9 pessoas. Já vi comissões com números diversos. Isso é relativo. Isso é de acordo com o estatuto e regimento interno de cada igreja, quando há regimento interno. Isso é relativo, mas a comissão precisa ser formada debaixo de muita oração e num processo democrático, claro, e à luz do estatuto para não ser impugnado posteriormente. Formada a comissão, nós vamos para a fase 4. É onde essa comissão vai deixar claro para toda a igreja a importância delas fazerem indicações. E ela acolhe, então, indicações. Pode ser do pastor anterior, caso ele tenha saído de uma forma honrosa. Por exemplo, ter se jubilado, ter cumprido tudo que ele precisava ter cumprido, ou ir atender com outro chamado da parte de Deus e estar fazendo um bom ministério. Pode ser dos irmãos, pode ser de lideranças da região, ou seja, é um momento de colher todas as indicações em oração que são possíveis. No passo 5, é feita uma consulta. Se não tem muitos nomes, o relator da comissão de sucessão, que é o líder dessa comissão, ele pode pegar o telefone, fazer ligações via WhatsApp e consultar
cada um desses nomes indicados, se eles estão abertos a participar desse processo pastoral. Muito importante que alguns pastores vão ser muito claros e objetivos, outros vão pedir um tempo para orar, outros vão querer saber informações da igreja. E você precisa ser célere, se você tem essa função, e passar essas informações para o pastor. E entender que muitos pastores vão abrir essa oportunidade justamente se ele entender que o projeto tem a ver com a sua declaração de propósito, com o seu entendimento do que Deus tem para a vida dele. E aí, nesse passo 5, onde é feito essa consulta, depois dessas indicações, muitos nomes que foram indicados, eles já saem do processo, porque muitos pastores dirão, eu entendo que onde eu estou não é tempo de eu sair, eu não posso deixar a igreja aqui agora, não gostaria de participar porque a igreja de vocês tem determinado princípio que não está de acordo com a minha perspectiva. Enfim, aqui no passo 5 já há uma primeira peneira onde muitos pastores não irão querer participar do processo. E aí nós chegamos no passo 6, onde essa comissão pode armar, combinar, projetar uma entrevista com cada um dos nomes que permanecem no processo, usando mecanismos online, como Google Meet, Zoom, qualquer coisa parecida, chamada de vídeo no WhatsApp. E aí a comissão toda, junto com o pastor somente, de uma forma bastante discreta, vai juntos ali fazer uma série de perguntas dentro de um período de 1h30 para entenderem minimamente sobre a vida, sobre a vocação e sobre as filosofias ministeriais do pastor e a sua atual circunstância. Nesse momento, alguns acrescentariam até um outro passo aqui, que é pedir previamente, sobretudo se há muitos nomes ainda no processo, uma pequena biografia, um pequeno currículo ministerial, onde você pede aos pastores do processo, antes dessa entrevista, detalhes sobre sua família, idade, experiência ministerial, formação, e talvez ali algumas questões nessa pequena biografia já fiquem claras e alguns nomes ali já não irão dar prosseguimento. A comissão já vai entender que ele não tem o perfil da igreja. Mas se você tem apenas ali 3 ou 4 nomes no processo, você pode fazer tudo isso num passo só, que é o passo da entrevista. Pois bem, oramos, comissão formada, indicações foram feitas, as consultas foram feitas, teve uma primeira peneira, tivemos as entrevistas e aí a comissão precisa se reunir e perceber, à luz das entrevistas, se algum dos pastores ali possui algo em sua vida que não está de acordo com a perspectiva bíblica de pastor. E a importância da igreja compreender bem 1 Timóteo 3 e Tito 1, ou que não esteja de acordo com as necessidades e o perfil da igreja. Então, vamos dar um exemplo. Uma igreja nova, com uma média de idade, uma pirâmide etária, cheia de jovens, uma igreja bem contemporânea na sua liturgia. Talvez não seja muito interessante ter um pastor na casa dos 60 anos de idade que reflita uma eclesiologia, uma liturgia do século passado, o que não é nenhum demérito, é uma realidade. E, por outro lado, isso também é verdadeiro. Se a igreja tem um perfil bem formal, aquela igreja batista onde se canta somente hinos do cantor cristão, e você tem ali uma pirâmide etária majoritariamente de terceira idade, talvez não seja interessante ter um novel pastor, como dizemos, um pastor de primeiro ministério com 25 anos de idade e que está cheio de projetos forjados já nessa contemporaneidade. Então, a igreja pode aqui já, a comissão, já aqui nessa entrevista, já fazer uma outra peneira, entendendo que alguns nomes não possuem o perfil da igreja. Por outro lado, pode-se entender que todos esses nomes devem continuar no processo. E aí, nós chegamos numa próxima fase, que é a fase 7, que é a fase de referências, que é muito importante ser feito e muitas vezes não se faz. Membros da comissão podem se dividir nisso, ou o relator da comissão, isso é uma questão de gerência interna. Vocês precisam ligar para pessoas que esse pastor indique, caso a igreja dele, por exemplo, não esteja sabendo que ele está em processo de sucessão pastoral,
é importante que ele indique nomes para vocês ligarem, para vocês não comprometerem o pastor. Porque às vezes ele só vai comunicar que ele está nesse processo quando o processo avançar um pouquinho mais. Agora, se ele está sem ministério, por exemplo, você não precisa pedir que ele indique alguns nomes. Você pode ligar para a liderança da última igreja que ele foi pastor, da penúltima igreja. É importante saber como foi o ministério do pastor ali, ou como está sendo, e se houve uma saída, como foi essa saída. E pegar talvez 2 ou 3 referências. Pode ser das igrejas anteriores, de mentores, de líderes da região. E ter uma média do que está sendo dito. Tomar cuidado, porque você pode ligar para uma pessoa que tem uma questão pessoal e até injusta contra o pastor, mas, por outro lado, está atento ao que vai ser falado. E talvez com essas referências, vocês já tenham aqui uma nova peneira e alguns nomes fiquem de lado. E aí o ideal é que a gente chegue na fase 8 com, no máximo, 4 ou 5 nomes. E aí, nessa fase 8, nós convidamos todos esses pastores para estarem pregando em um culto dominical, dentro da cultura da igreja, seja de manhã, seja à noite. A igreja vai saber que ele está no processo, esse pastor vai pregar, e somente isso. E aí, no outro fim de semana, pode ser um pastor, um pregador da igreja, pode ser um outro pastor que não está no processo, ou já pode ser o outro pastor convidado que está no processo, de forma que a igreja vai poder ter uma dimensão e a própria comissão do perfil de pregação e de como a graça de Deus operou na vida de cada um dos pregadores enquanto eles estavam na igreja. Porque eu acho que isso é um grande indicativo. Na verdade, hoje com redes sociais, dificilmente um pastor não tem preleções na internet. Esse trabalho, inclusive, pode ser feito também previamente a comissão ouvir as pregações daquele pastor que está no processo anteriormente. Enfim. Nessa fase de pregação, após todos pregarem, aqui é importante se fazer uma nova peneira. E ali fazer, à luz de tudo que foi trabalhado até aqui, desde a consulta que foi feita e a aceitação do pastor, depois a entrevista online, as referências e a pregação, seja feita ali, se não há nenhum eliminado nessa fase, porque algum talvez pregue, fale uma heresia, pregue efetivamente não tem o perfil da igreja, que se faça então com aqueles que restarem após as pregações, uma lista ordinária, colocando ali o 01, o segundo, o terceiro, o quarto colocado, de ordem, não de qualidade ou de grandeza, mas de ordem em que a comissão entende que aquele pastor tenha mais o perfil da igreja do que o segundo, do que o terceiro, do que o quarto. E aí a gente chega na fase 9 e penúltima fase, onde somente o primeiro nome vai ser convidado a estar com toda a sua família durante todo um final de semana na igreja. Ele vem para falar para o jovem de sábado, se não há culto, há uma pequena reunião, ele está na escola bíblica ensinando, ele está no culto pregando. À tarde, ou no lugar da escola bíblica, vocês podem fazer uma entrevista, ou no sábado à tarde, com toda a igreja e o candidato, onde perguntas vão ser feitas pela comissão e por toda a igreja. E aí depois ele prega à noite, e aí vocês vão observar a esposa, os filhos, a família, vocês vão ter a oportunidade de estar com o pastor. Cuidado para não terem um crivo exacerbado, olhem com graça, mas também não sejam relapsos, conversem, observem. Não é para sabatinar a esposa do pastor, porque o ministério, quem está sendo avaliado é o pastor e não sua esposa, mas nos bastidores, perguntas sábias e interessantes, diálogos sinceros com a esposa, perguntar se ela está satisfeita com a possibilidade de vir para aquela cidade, para aquele ministério. Tudo isso pode também ser muito interessante. E aí, feito essa grande entrevista com o pastor nesse grande final de semana, só temos agora o passo 10. Que é levar de acordo com os princípios, regimentos do estatuto, e cada igreja tem o prazo da convocação para a Assembleia Extraordinária, tem quórum mínimo necessário para esse tipo de assembleia, tem a porcentagem de positivos na hora da votação, tem igrejas que a maioria é simples, tem igrejas que é 2/3, tem igrejas que são 3/4, enfim. Seja qual for a realidade da sua igreja, você respeita o estatuto, a igreja respeita o estatuto e leva nesse passo 10 somente esse nome para a Assembleia. Se houve, então, uma
aprovação, é feito um convite oficial, uma carta, um documento, onde o pastor vai ser oficialmente convidado e vai ser colocado de uma forma oficial qual vai ser a retribuição que ele vai receber, a gratificação mediante o seu trabalho ministerial. Inclusive, deve vir ali um convite, já deixando claro se é um convite para o ministério de tempo integral, se é um convite onde o pastor pode ter uma outra forma de trabalho, caso ele deseje. Enfim, faça uma carta convite oficial e entregue para esse pastor o mais rápido possível naquele mesmo dia. Já deixe tudo isso pronto e, caso aceite, envie, porque o pastor também vai estar orando e com ansiedades a respeito dessa assembleia. Importante não contar para ele o nome dos 3, 4 irmãos que talvez tenham votado contra, para ele já não criar algo no seu coração. E alguns pastores vão perguntar a porcentagem de acerto, outros não. E aí, de acordo com o que o pastor pedir, você dá a informação mais detalhada ou não. E aí, caso o pastor não aceite o convite, ou caso vocês não tenham o número mínimo de pessoas aprovando aquele nome, então devemos voltar para o passo 9 e convidar o 02 da lista para estar com sua família ali na igreja. E aí, dando tudo certo, temos um novo pastor, se não, vamos para o 03. Se a lista se finda, todo o processo deve ser iniciado novamente e esses nomes que já chegaram na fase 9, naturalmente, não devem ser avaliados novamente, porque não faria sentido algum. Mas muito difícil isso acontecer. Pergunta que talvez você está tendo. Poxa, eu já participei de um processo que não foi bem assim. Isso que você está falando é uma diretriz da denominação batista? É óbvio que não. Como nós batistas sabemos, a nossa igreja batista, ela é semi-autônoma, de forma que cada comunidade local pode estabelecer os passos para o seu processo. Eu estou apenas dando um conselho, enquanto pastor presidente de uma igreja, que foi um dia entrevistado e foi parte de um processo de sessão pastoral, e um pastor que já foi interino de outras igrejas. Seja, como hoje, pastor presidente da igreja local onde sirvo, sendo interino em outra igreja, seja sendo um pastor missionário, não era pastor presidente de uma igreja e fui interino em outra comunidade local. Então, à luz dessas duas experiências, eu proponho aqui essa metodologia. Alguns gostam de trabalhar sempre com um só nome, do início ao fim. Então, se estabelece ali entre a comissão, depois de algumas poucas indicações, um nome ideal, trabalha todos esses passos e leva esse nome. Quando a igreja já possui um direcionamento, por exemplo, o nome é o único pastor auxiliar da igreja, a igreja toda está contando com isso, não há problemas de se fazer assim. Agora, a gente tem que tomar muito cuidado com esse processo que leva um nome só do início ao fim, porque ele pode ser acusado de ser enviesado. E no lugar de ser um processo democrático, ser um processo aristocrático, onde um pequeno grupo de irmãos decidiu qual era o melhor nome e fez todo o processo com um nome só. O outro erro que devemos evitar é o outro lado da moeda, que é fazer até o passo 9 com todos os nomes, e aí entrevistar 10 pastores. E tem gente que leva para a Assembleia 3, 4 nomes. E, naturalmente, muitos estatutos pedem uma maioria de 50% mais 1, 2/3, 3/4, e aí você não consegue chegar a uma maioria porque você levou 3, 4 nomes para a Assembleia. E que sejam 2 nomes, isso é péssimo, porque um pastor foi eleito sabendo que talvez uma porcentagem significativa da igreja elegeu efetivamente diretamente um segundo nome. Então, eu acredito que esse é um outro extremo que muitas igrejas fazem, que é muito ruim e prejudicial. Então, acredito que o que eu apresentei, esses 10 passos, é um caminho interessante, que envolve da melhor maneira possível a igreja, de uma forma democrática, mas garante no final um processo mais direcionado para evitar uma ruptura e um processo que seja até insustentável. Então, mais uma vez, o processo
ele precisa ser movido por espiritualidade e celeridade. Não há porquê, depois das indicações, se demorar 3 semanas para entrar em contato com pastores, depois das entrevistas, demorar mais 5 meses para marcar pregações. O processo pode ser célere. Nós estamos num mundo urgente. O mundo hoje é rápido e todos os nossos vídeos precisam ser rápidos. Não há porquê a gente controlar demais o processo. Então, espiritualidade e celeridade são os 2 princípios norteadores. E aí nós temos 10 passos. Primeiro definimos, nossa igreja precisa de ajuda externa? Talvez não precise, mas seja sábio. Passo 2, a igreja entra em oração. Passo 3, ela forma uma comissão. Passo 4, recebe indicações internas e externas de confiança. Passo 5, o líder ou a comissão faz a consulta aos nomes indicados. Aqui já há uma seleção natural. Fase 6, são feitas entrevistas somente com o pastor online e a comissão, outra seletiva. Fase 7, buscamos as referências, outra seletiva. Fase 8, os nomes que estão no processo ainda são convidados a pregar, possivelmente temos uma nova seletiva ou não, e aí nós elaboramos então uma ordem daqueles que nós entendemos ter mais perfil para aquela igreja local, e aí no passo 9, nós fazemos uma entrevista somente com um nome de cada vez, o 01, no caso, uma entrevista, envolvimento com a sua família, esse final de semana junto com a igreja, e por fim a gente leva na fase 10 para a Assembleia somente o nome dessa pessoa que foi entrevistada. Se necessário, a gente começa ali de novo, no passo 9, até que se esgote os nomes, e se necessário a gente volta lá para a fase 1. Enfim, se a sua igreja está sem pastor, eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Tendo dúvidas, deixa aqui no comentário para que a gente possa ajudar você. E a minha oração é que o Senhor Deus sempre conceda a toda a igreja sem pastor, pastores segundo o coração dele. E que toda a igreja tenha essa perspectiva bíblica, essa submissão de quererem de fato homens de Deus e não estarem em busca de profissionais olhando critérios humanos e equivocados. Que Deus tenha misericórdia da sua igreja local, que Deus derrame graça sobre ela, que Deus tenha misericórdia da nossa denominação, nos abençoe com pastores segundo o seu coração. Deus abençoe sua vida. Se esse vídeo foi útil para você e pode ser útil para alguém, encaminhe e direcione. Um forte abraço, Deus te abençoe.